Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Gilberto Melo. Você já parou para pensar por que você trabalha com essa ou com aquela entidade? Já parou para pensar por que esse mentor te acompanha? Por que você tem um cigano e tem gente que não tem? Por que você tem um caboclo? Por que você tem esse herê em particular? Por que você tem essa entidade que quase ninguém tem? Ou por que essa entidade te chama tanto, você se conecta tanto com ela? De onde que vem essa escolha? É eu que escolho a entidade que me escolhe, ninguém escolhe ninguém? Hoje eu vou dissertar sobre isso no nosso vídeo. Antes eu vou pedir o seu like, a sua inscrição aqui no nosso canal. Lembrando que todos os dias nós temos um encontro para falar de espiritualidade aqui neste canal. Esse assunto é um assunto muito interessante, ele é muito amplo, mas eu vou tentar levar isso de uma forma muito didática. Primeira coisa que todo mundo precisa entender: todas as pessoas têm mentores. Não existe uma única pessoa que não tenha os seus mentores espirituais. Check, acabou. Gilberto, mas eu sou evangélico. Não tem problema, você tem mentores espirituais. Você pode não acreditar neles, você pode não se conectar com eles, você pode não sintonizar com eles, mas você tem seus mentores. Gilberto, eu gosto muito dessa coisa de espiritualidade, eu vejo seus vídeos, eu leio sobre, mas eu não faço ideia de quem são os meus mentores. Ok, não saber faz parte do processo no início, mas saiba que você tem. Você que está me vendo aí, você tem seus mentores. Talvez você já saiba quem eles são, talvez você tenha uma ideia, talvez você tenha viajado na maionese achando que seu mentor era um e ele é outro, mas ele tá ali, ele existe, tá? Tanto que muita gente fala assim: Gilberto, mas como é que eu vou me relacionar com os meus mentores se eu não sei quem eles são? E aí eu vou ensinar uma coisa para você. Quando você se relaciona com alguém, você não sabe quem ela é. Você descobre quem ela é ao longo do relacionamento. Ou quando você encontra alguém, você já sabe o nome, os gostos e como ela é. Não é? Então você conhece alguém, aí você começa a conversar com ela, depois você descobre o nome dela, depois você começa a descobrir os gostos dela e aí vai desenvolvendo um relacionamento. É a mesma coisa com os nossos mentores. Você não começa já sabendo quem é o seu mentor. Você começa vendo que tem alguém ali, se sintonizando, vai travando um diálogo, descobre o nome, descobre os gostos, e aí com o tempo vocês vão criando uma história, vocês dois. É assim que funciona. Mas eu não estou aqui para falar sobre como você se conecta com os seus mentores. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo no futuro sobre como ouvir os seus mentores, como se conectar com eles. É só colocar aqui abaixo assim, Ensina Gil, hashtag Ensina Gil aqui nesse vídeo, que se muita gente pedir, eu trago um vídeo explicando sobre como vocês podem se comunicar com os seus mentores, mesmo não sendo médium de audição e tudo mais. Mas vamos lá, pessoal. Todo mundo tem mentor, ok. Só que cada pessoa tem um mentor diferente, cada pessoa tem uma relação diferente com os seus mentores, cada pessoa tem ali. Então tem gente que tem um mentor que é uma bruxa, tem gente que tem um mentor que é um caboclo, tem gente que tem um mentor que é um cigano, tem gente que tem um mentor que é um ser encantado, tem gente que tem um mentor que é uma fada. Sim, tá? Eu estou tentando levar o vídeo para além só da Umbanda. Eu sei que a gente pensa, né, nos mentores e aí já lembra logo das linhas de Umbanda. Mas bruxo também tem mentores. Espiritualistas também têm mentores. Eu conheço, por exemplo, uma médium que o mentor dela é um ser extradimensional, um arcturiano, que às vezes se veste, né, espiritualmente, se transmuta para se apresentar como uma preta velha, mas é um ser arcturiano. Então, assim, cada pessoa vai ter um mentor diferente, tá? O meu mentor, o meu mentor de trabalho, né, trabalho mediúnico, é o seu Zé Pilintra, que é o que trabalha comigo, mas o meu mentor pessoal é um mago, tá? E a gente tem vários mentores ou guias. Eu gosto de separar o mentor dos guias. O mentor, ele é um espírito que está vinculado a você, ao seu processo de crescimento, ao seu processo de evolução. Enquanto os guias são aqueles que vão te assessorar em determinadas áreas da vida. Então, vou pegar um exemplo esdrúxulo, tá? Assim, uma situação hipotética. Você tem um mentor que é o seu preto velho, por exemplo. Mas no amor, o seu mentor é a sua pombagira. Mas no trabalho, o seu mentor pode ser o cigano, por exemplo. Tá? Assim, peguei uma situação hipotética, tá? Não é assim que funciona. Mas é como se você tivesse um mentor geral e mentores, né, ou guias para as várias áreas da sua vida, tá? Então nós não temos só uma entidade, nós temos toda uma egrégora
uma coroa mediúnica que compõe a nossa faceta espiritual. Isso é muito sério, isso é muito importante da gente entender, tá? Então, você tem mais de uma entidade, mas você tem uma que vai te acompanhar durante todo o teu processo encarnatório, que geralmente está vinculado a você antes mesmo de você reencarnar. O seu mentor, ele já vem ali te acompanhando antes, até no teu processo para reencarnar, você está sendo preparado por ele. Tá, Gilberto, isso eu entendi. Então quer dizer que eu tenho um mentor e tenho vários guias que me acompanham. Pode ser que numa determinada época da vida, determinado guia fique mais atuante, porque a sabedoria dele ou o poder dele é mais útil naquele momento. Então isso também pode acontecer. Então, isso eu já entendi. Mas como é que esses mentores se conectam a gente? Por que que eu tenho a Padilha e não a Mulambo? Por que que eu tenho essa bruxa aqui do meu lado? Aí a gente já começa a entender a questão dos emaranhados energéticos. O que são esses emaranhados energéticos, Gilberto? Por exemplo, numa vida passada, eu e você fomos alunos de um mestre. Então nós estudávamos numa mesma escola de magia, por exemplo. Antigamente tinha, né, os templos iniciáticos. Então eu e você tivemos uma vida onde, supostamente, onde nós estudávamos, por exemplo, com o nosso mestre no Antigo Egito, lá no templo iniciático. E aí aquele mestre, ele já era muito evoluído, por isso era um mestre naquela vida, ele continuou evoluindo do lado de lá. Nós reencarnamos. Muito provavelmente aquele mestre pode ser o meu mentor nessa vida, porque nós já temos uma ligação de outros tempos. Por exemplo, quem tem mentor cigano foi cigano em vida passada. Ponto. Se você tem ali um Vladimir, uma Esmeralda, uma Sete Saias, se você tem uma entidade cigana, né, uma cigana Soraya, cigana Sofia, cigana Zaira, cigano Manolo, cigano Pablo, Juan, Juanita, qualquer cigano. Se você tem cigano na sua egrégora espiritual, na vida passada você foi cigano. Tanto que não é todo mundo que tem um espírito cigano junto consigo. São linhas acessórias. Então, se você tem um cigano, provavelmente você já foi cigano numa vida passada. O pessoal que tem uma ligação muito forte com a linha das bruxas, provavelmente você foi uma bruxa numa vida passada. Então, o primeiro motivo do porquê que aquela entidade está ali com você é pelas conexões que vocês tiveram em vidas passadas. Por exemplo, eu conheço pessoas médiums e entidades que se conhecem do tempo da escravidão. Eu conheço uma preta velha, por exemplo, que acompanha uma médium que foi a sinhazinha dela naquela vida. Olha como é que o universo ele vem. E isso acontece, tá, gente? Por exemplo, eu conheço casos de médiums e entidades que fizeram mal juntos a alguém e hoje em dia os dois trabalham através da mediunidade no terreiro para queimar o karma que ambas têm juntas, já que fizeram mal juntas. Desfazem o mal juntas, né, através ali um incorporado no outro. E as pessoas que vão até esse médium geralmente são pessoas que eles fizeram mal na vida passada. Fato, tá? Porque não é porque é mentor hoje em dia que nunca errou. Muito pelo contrário. Através do trabalho mediúnico, as entidades evoluem e as entidades também pagam os karmas delas. Especialmente entidades de esquerda. Mas mesmo as entidades de direita, elas não foram sempre os seres de luz que elas são hoje. Elas também erraram. E através do trabalho mediúnico, elas evoluem, mas também desatam os nós espirituais que ainda as mantêm nesse plano de existência. Nada é à toa. Se o espírito não tivesse nada a resolver aqui, ele não viria mais. Que é o que acontece. Chega a certo ponto, né, o espírito ele vai para outras dimensões mais iluminadas e já não tem mais a necessidade de atuar nesse campo. Se as entidades ainda atuam nesse campo, é porque ainda precisam aprender, evoluir, amadurecer, salvo raras exceções de espíritos que são espíritos missionários, né? E aí, da mesma forma, se você está reencarnado, você precisa reencarnar. Você precisa passar pela carne, você precisa passar pela matéria. Mas existem avatares. Jesus não precisava reencarnar. Ele reencarnou como um processo missionário dele. Muitos espíritos já são evoluídos, não precisavam mais vir. Vêm como um processo missionário, né? São os avatares, são os missionários da luz. E isso acontece no mundo espiritual. Existem espíritos que atuam na esfera espiritual do planeta Terra que poderiam estar em dimensões mais evoluídas, em mundos mais evoluídos, mas por amor, por processos missionários, se mantém aqui.
outros vão para essas outras esferas de dimensão, porque já não tem mais nada para aprenderem ou desenvolverem ou trabalharem nessa esfera da existência. Então, eu já vi casos, então, por exemplo, de mentores que ambos fizeram coisas erradas juntos e, através do trabalho mediúnico, hoje ajudam as pessoas que eles derrubaram em vidas passadas a evoluírem, e ambos vão queimando esse karma que eles têm juntos. Existe o karma também de pessoas que viveram, então, por exemplo, não vou dizer nem karma, mas, por exemplo, eu tinha uma mãe numa vida passada que me amou muito. Ela pode, nessa vida, atuar como minha mentora, por escolha dela. Então, geralmente, o que faz um mentor se conectar com alguém é os laços que eles têm. Então, pode ser laços de dívidas kármicas, pode ser laços iniciáticos. Por exemplo, quando você faz uma iniciação numa egrégora, você se torna parte daquilo ali. Por exemplo, se você se iniciou no candomblé, você se torna um ancestral do candomblé. Você sabe disso, né? Se você inicia no candomblé, a sua alma, depois que você desencarna, fica conectada àquela egrégora. Você se torna um ancestral, um egum, né? Não um egum como nós temos a noção na Umbanda. Na Umbanda, egum muitas vezes é associado a almas penadas, almas sofredoras. Egum é qualquer pessoa que desencarnou na linguagem do candomblé. Então você se torna um ancestral dali. Por exemplo, se você fez um ritual de magia, se você iniciou numa ordem de magia, todos os iniciados daquela ordem de magia, nas vidas seguintes, continuam conectadas. Então, por exemplo, vamos imaginar que você tinha um grupo de 12 pessoas que se iniciaram numa ordem de magia. Os que reencarnaram podem se relacionar, podem estudar junto magia no futuro, podem montar um coven. Os que estão no mundo espiritual, se forem evoluídos e tiverem capacidade para isso, podem se tornar mentores dos que estão na carne. Então, é um processo de conexão. Então, as iniciações que tiveram juntas, a parte de sentimento. Então, por exemplo, eu e ele, a gente se amou muito naquela vida. Ele evoluiu e eu não. Pode ser que ele volte como meu mentor. Então, você tem que entender que o seu mentor está conectado a você por laços de outras vidas, laços de sentimentos. Há também uma conexão muito forte, que é a conexão por missão. Por exemplo, você veio a este mundo com uma missão espiritual. Pode ser designado pelos espíritos superiores, pela luz, pelo universo, um mentor que tenha capacidade de te ajudar naquilo ali. Talvez você não se conecte com ele por vivências que vocês tiveram, por sentimentos, mas se conectam por propósito. Então, por exemplo, pode ser que o seu mentor não tenha sido um familiar seu. Pode ser que o seu mentor tenha sido não tenha sido nada, aliás, na sua vida, mas nessa vida, pela sua missão, pelo processo missionário que você tem, ele pode estar ali alinhado com você. Então são processos que vocês precisam entender. Não é que eu escolho o guia, e nem necessariamente quer dizer que o guia me escolheu. Pode ser escolha dele sim, por essa questão de afinidade energética, mas o universo vai juntando. Da mesma forma, eu vou te ensinar uma coisa muito importante. Você não escolhe a mulher com quem você vai casar ou o homem com quem você vai casar. Sabe por quê? Vamos imaginar, existem 8 bilhões de pessoas na Terra. Você conhece as 8 bilhões para poder fazer a escolha entre elas? Claro que não. Você vai conhecer algumas pessoas ao longo da sua vida. E aquelas que você vai conhecer são aquelas que de alguma forma estão vinculadas a você. Então, muitas vezes, quando a gente fala assim que determinada pessoa foi destinada a você, ou a gente às vezes sente que a gente está destinado, vamos falar assim, a uma pessoa, ou às vezes a gente tem uma relação com alguém, quando para analisar, fala, tinha que ser, é porque são os laços de outras vidas, os laços de propósito, as conexões que foram desenvolvidas. Então, é uma escolha? Mas até que ponto? É igual filho. Filho é uma escolha nossa, mas e os filhos que nascem sem a gente estar preparado? E as mães que fizeram laqueadura e mesmo assim acabaram engravidando? Então a gente tem esses casos, né? São os laços. No fundo, as pessoas e as relações que a gente vai construindo, claro, sempre tem o livre-arbítrio, mas, por exemplo, existem várias pessoas conectadas a você. Entre essas várias conexões, alguma vai acabar florescendo. Mas você consegue entender que você não é uma escolha assim, eu posso escolher a mulher que eu vou casar? Não. Dentre as opções que o universo me traz, e ele me traz a partir das conexões,
é que eu vou escolher. Mentor é a mesma coisa. Tanto que existem vários mentores conectados a você, mas aqueles que você, pelas escolhas de vida, pelo seu padrão vibratório, acessam, são os mais próximos. Por que tem mentores que aparecem na nossa vida depois de 15 anos que a gente está no caminho espiritual? Por que tem mentores que aparecem em uma época e depois se afastam e a gente não tem tanta conexão? Porque nós temos conexões com vários mentores. De acordo com as conexões, com a vibração que eu vou atraindo ou afastando, ou me aproximando. Então, por exemplo, um mentor que tem a conexão de propósito comigo, se eu deixo de viver aquele propósito, a conexão se afasta. Agora, os mentores que estão ligados por amor, por exemplo, uma mãe que te amou numa vida passada, ela não vai te abandonar nessa vida, ela vai estar com você o tempo todo. Você foi iniciado ao longo de várias vidas. Imaginemos que você foi iniciado em magia nórdica há 1000 anos atrás, há 1500 anos atrás. Você consegue compreender, por exemplo, que foi há muitas vidas, você já teve outras iniciações, outros processos, mas talvez por uma questão, eu vou estudar magia nórdica, ou eu vou para os países nórdicos, talvez algo nessa vida desperte essa conexão, e aí esse mentor se aproxima de você. Muitos espiritualistas começam a estudar novos temas de espiritualidade e começam a se aproximar deles mentores, daquelas egrégoras. Toda vez que você lida com uma egrégora nova, você acaba atraindo mentores daquela egrégora, especialmente se você já tiver algum vínculo, alguma conexão com essas egrégoras. É assim que funciona, tá, pessoal? É importante vocês terem essa percepção, é importante vocês terem essa compreensão. Pessoal, comenta aqui embaixo se vocês já sabiam disso, se vocês acharam esse tema interessante. Deem sugestões de temas aqui, eu leio todos os comentários. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho!